3. Os animais. Quão desolado seria o mundo se não existisse vida animal. Certamente que nos sentiríamos mais sós, pois até nos momentos de maior saturação em que procuramos isolamento num bosque, assistimos gostosamente ao esvoaçar de uma ave ou nos rejubilamos com o seu canto maravilhoso. As diferentes variedades destes seres vivos com locomoção aguçam a nossa curiosidade e entusiasmam as crianças nos jardins zoológicos. As faculdades com que certos animais foram dotados, conforme a sua espécie e suas necessidades, são uma prova inequívoca da existência e onipotência de um Criador. Ficamos admirados, por exemplo, com os 220 milhões de células olfativas de um cão-lobo de Alsácia, comparadas com os 5 milhões existentes no homem, o que o torna 1 milhão de vezes mais eficiente do que nós na detecção de odores. E que dizer da apurada visibilidade das aves, a ponto de detectarem os pequenos grãos de cereal a grandes altitudes. O olho da águia funciona como uma luneta e se o homem tivesse uma visão igual, poderia, sem grande esforço, ler um jornal a 500 metros de distância. As aves dispõem de mais células sensoriais nos olhos do que quaisquer outros animais. O sistema de localização por eco, utilizado pelos morcegos para detectarem a presa ou os obstáculos no seu caminho, faz-nos lembrar os modernos sistemas de radar. Espetacular é o modo como eles recebem zero eco dos seus próprios sons, sem todavia os confundir com os dos outros morcegos. Sons agudos de alta frequência, alguns não audíveis pelo homem, são suficientes para os orientarem em cavernas escuras, evitando o choque entre eles. Só um Criador perfeito poderia dotar assim os animais de faculdades para que subsistam. Aliás, existe um versículo bíblico onde o Senhor afirma: porque meu é todo o animal da selva e as alimárias sob milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes e minhas são todas as feras do campo. Salmo 50, 11-13. Há animais com características muito engraçadas como o canguru, com a sua bolsa para transportar os filhos. Outros utilizam processos miméticos, confundindo-se com o meio que os rodeia, como o bicho-pau, o camaleão e o louva-a-Deus. Outros lançam líquidos como o polvo, ou veneno, como a serpente, para se defenderem. O polvo utiliza mesmo a propulsão a jato para se deslocar mais depressa. E quanto às cobras, existem algumas, como a cascavel, que conseguem localizar presas de sangue quente em face do calor liberta pelos seus corpos, o que nos faz lembrar os modernos sistemas de mísseis que perseguem os aviões atraídos pelo calor dos seus motores. O homem fica fascinado com mais de 1 milhão de espécies de animais criados na face da Terra. Para se protegerem do inverno, em que não há alimentos, alguns animais hibernam, que é uma característica curiosa em que o organismo trabalha frouxamente, gastando apenas as reservas acumuladas durante as outras estações do ano. Os protozoários são tão pequenos, só observáveis ao microscópio, e povoam oceanos e lagos até se confundirem com as plantas. Na atmosfera, flutuam pequeníssimas criaturas, assim como no solo operam trilhões de micro-organismos, tornando-o fértil para o cultivo de plantas. No mar existe uma infinidade de maravilhas, desde as ostras, que produzem pérolas, até os peixes que emitem luz, passando pelos lindíssimos corais, lírios do mar e pepinos do mar. O golfinho tem um elevado coeficiente de inteligência e é considerado o único animal que ama o homem desinteressadamente. E como os morcegos, também utiliza os seus sons e respectivos ecos para se orientar na água. O golfinho é mesmo capaz de identificar os objetos que dão origem aos ecos dos seus sons. Os peixes elétricos descarregam as suas baterias para se defenderem dos predadores e para caçar outros peixes. O choque de 600 volts dura apenas uma fração de segundo, mas a intensidade de corrente pode atingir 2 amperes. Milhares de células interligadas na cauda do animal fazem o lugar de uma bateria de acumulado res, a qual se carrega novamente ao fim de 1 hora. A enguia elétrica é capaz de produzir energia suficiente para alimentar meia dúzia de lâmpadas normais. Os seus impulsos elétricos funcionam como radar para saber o comprimento e posição de outros peixes. Curioso é também o peixe pescador,
que usa uma haste com isca para pescar outros peixes. E o tubarão, com o seu olfato apuradíssimo, é capaz de captar e seguir um odor tão diluído como uma gota de 27 sangue em 50 milhões de gotas de água. Isto para além de uma grande sensibilidade às vibrações na água, principalmente aquelas que são provocadas por movimentos erráticos e agitados, característicos de algum peixe que esteja preso. O salmão, ao fim de alguns anos de permanência no mar, volta de novo à foz do rio que o viu nascer. Aí, enceta uma viagem terrivelmente difícil até a nascente para desovar. Devido à existência de barragens e quedas de água, o salmão e outros peixes migratórios dá saltos espetaculares para tentar vencer o desnível das águas. Com um instinto infalível e inexplicável, o salmão encontra o caminho de casa. O seu olfato apurado é de tal ordem que basta uma mão mergulhada na água durante 1 minuto para que o salmão altere o seu percurso ascensional a algumas centenas de metros de distância. Depois, na nascente, a fêmea abre buracos com a cauda no fundo do rio, que chegam a 40 centímetros de profundidade para aí depositar os seus, 800 de cada vez, ovos livres de perigo. Particularidades instintivas, aparentemente inexplicáveis, que exaltam o nome do Senhor, de aquele que tudo criou no universo. As aves migratórias, que não suportam o inverno, como as andorinhas, conseguem voar durante muitas horas a velocidades elevadas, como acontece na travessia do Mar das Caraíbas. A formação em V que lhes permite cortar o ar exige a substituição frequente da andorinha que voa no vértice. E o pequeno pássaro chamado warbler, com pouco mais de 20 gramas de peso, que segue a sua rota migratória por vários dias percorrendo mais de 3.800 quilômetros a uma altitude de 6.000 metros passando pela África, a caminho da América do Sul. Como explicar tudo isto sem a existência de um sábio criador? O modo como alguns peixes e tartarugas enterram bem fundo os seus ovos na areia pode comparar-se ao processo que as aves utilizam para esconder os seus ninhos. Deus concedeu-lhes faculdades e instintos para que as espécies se mantenham à superfície da terra, de tal modo que haja um equilíbrio na natureza. Há animais curiosos que nos divertem imenso, como o vagalume, mais conhecido como pirilampo. A luz do vagalume é um dos milagres da natureza, pois ele produz luz sem calor, o que afinal ainda não foi possível realizar por processos científicos. No Brasil e na China chegam a utilizar estes insetos dentro de abóboras perfuradas para alumiar dentro de casa. 6 pirilampos grandes produzem luz suficiente para permitir a leitura. Também em certas profundidades marítimas onde a luz não penetra, as anêmonas do mar, esponjas e algumas espécies de camarão e lulas podem produzir luz própria. A teia da aranha atinge uma perfeição técnica e artística sem igual, a ponto de um cientista ter afirmado que a aranha usa o princípio dos logaritmos para criar o seu intricado desenho. Alguns fios de seda, da ordem dos milésimos de milímetros de diâmetro, são mais fortes do que os de aço, se porventura fosse possível produzir fios de aço com o mesmo diâmetro. A faculdade de imitar sons, que certas aves possuem, não deixa de ser bastante curioso. O papagaio, por exemplo, imita as vozes das pessoas respeitando até o seu sotaque. Mas também imita campainhas e sons de automóveis, induzindo muitas pessoas em erro. Há aves cantoras que imitam todas as outras como o tordo dos remedos. Os carriços músicos da América do Sul chegam a cantar duetos maravilho, SOS da mesma canção com vozes diferentes esfasadas uma da outra. Um pormenor curioso quanto ao nascimento de algumas aves é que o canário nasce aos 14 dias, a galinha aos 21, os patos e gansos aos 28, o ganso silvestre aos 35 e os papagaios e avestruzes aos 42 dias. Todos múltiplos de 7. Só quem conheça a importância bíblica do número 7 é que poderá perceber a atuação da mão do Criador. Algumas aves marinhas como gaivotás, pelicanos, corvos marinhos, albatrozes e petreis fazem a dessalinização da água do mar, isto é, através de glândulas localizadas na cabeça, retiram o excesso de sal, aproveitando a outra parte da água boa. O colibri de garganta de rubi
muito pequeno, pesando pouco mais de 3 gramas, atravessa o Golfo do México numa distância de 960 quilômetros durante 25 horas, batendo as suas minúsculas asas 75 vezes por segundo. As vespas e os vespões mastigam madeiras velhas fazendo papel para os seus ninhos. E, a exemplo do que acontece com os submarinos, os radiolários microscópicos possuem gotículas oleosas no seu protoplasma, mediante as quais regulam o seu peso, ascendendo ou descendo no oceano. Na verdade, o que acontece no mundo científico é que o homem copia tudo pelo que se passa com os animais ou com o nosso organismo. As asas das aves foram tomadas como modelo para os aviões, assim como o exemplo do albatroz correr na pista antes de levantar voo. Quem criou todas estas capacidades nos seres vivos? Temos de reconhecer que até para copiar e adaptar estes princípios foi necessário muita sabedoria humana. Em muitas áreas, a tecnologia humana ainda está muito atrás da natureza, diz El Nutribut no seu livro How Life Learned to Live. E um exemplo disso é o caso do vagalume. Atrás cita do que consegue produzir luz sem calor e o homem ainda não. Mas, no relacionamento com o Criador, o homem está ainda pior. Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados, e a rola, o grou e a andorinha observam o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Jeremias 8:7. É uma vergonha que o homem, com toda a sua capacidade intelectual, não se volte para o Senhor, onipotente Criador.